Atos capítulo 1, verso 8, amém? Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da... Olha só, Jesus morre, ressuscita, vem ter com os seus discípulos, está com eles, e quando ele vai definitivamente para o céu, quando ele vai subir em definitivo para o céu, ele diz essas palavras aos seus discípulos. Ele está lá com os seus discípulos e ele diz assim, ó: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Repita assim: eu sou testemunha de Cristo. Eu sou testemunha de Cristo. Vira para o seu lado aí, para essa pessoa bem linda, dá um sorriso bem lindo para ela, bem lindo. Diz assim para ela: você é testemunha de Cristo. Agora vira para a pessoa do seu lado, para não fazer acepção de pessoas, porque isso é feio. E diz assim para ela: você é testemunha de Cristo. Pegou? Somos testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, até mesmo na Samaria, e por fim, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Você pegou? Presta atenção, Jesus vem, entrega essa palavra aos seus discípulos, e os seus discípulos se alegram com isso. Amém, vamos ser testemunhas dele, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí começa um grande problema, irmão. Começa um grande problema. Por quê? Porque ser testemunha em Jerusalém, para eles é fácil. Ser testemunha na Judéia, para eles é fácil. Mas em Samaria já começa a ficar complicado. Porque judeu não fala com quem não é judeu. Ele não entra na casa de quem não é judeu. Você está pegando? Eles têm essa mentalidade, ou seja, a religião deles, a tradição deles, o judaísmo ensinou a eles o quê? Que eles não se detêm com aqueles que não fazem parte da mesma crença que eles. E agora, como ser testemunha em Samaria e até os confins da terra? Irmão, na primeira pregação de Pedro, você vai ler em Atos capítulo 2, se converteram 3.000 almas. Na primeira pregação de Pedro, mas 3.000 almas judias. Eles entenderam isso e começaram a viver isso. Só que chega o ponto em que o Senhor quer cumprir a sua palavra nas suas testemunhas. E aí ele vai chamar quem? Vai chamar Pedro. Você está aí? Um pouquinho antes de Pedro, se você ler, a gente tem a história do eunuco etíope com Filipe. Mas foi uma história muito breve em que Filipe, sendo guiado pelo Espírito, foi lá e tomou aquela decisão. Porque o Espírito lhe conduziu aquilo. Mas Pedro é chamado pelo Senhor para começar uma obra com os gentios. Isso a gente vê em Atos 10, irmãos. Abre lá. Você está lá? Olha só que interessante aqui, Atos capítulo 10 agora para nós. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações
e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É só as nossas orações que chegam diante do Senhor? Quem está falando aqui? O anjo do Senhor. Que as nossas orações e as nossas esmolas chegam diante dele. Você acha que é importante você ofertar? Você acha que é importante você dizimar? Você realmente acha que é importante isso ou não, irmão? Fazemos para os homens, mas quem recebe é o Senhor. Você está pegando? Seguindo lá. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em um certo sermão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves. E retirando o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Olha só que interessante. Eu não sei se você parou para perceber aqui. Quem chegou diante de Cornélio? Quem? Você está aí? Você vai me deixar sozinho aqui não, né? Quem chegou diante de Cornélio? Um anjo do Senhor. Ele não poderia ter falado de Jesus? Mas os anjos, foi declarado sobre eles que eles seriam as testemunhas de Jesus? Quem que é a testemunha de Cristo? Quando o anjo aparece a ele, o anjo dá uma direção a ele. Vai até Pedro, manda que chamem Pedro, porque ele tem algo para te falar. Você acha que a sua vida é importante para Deus ou não, irmão? Você acha que você tem importância para Deus ou não? Você acha que você é somente mais um que creu em Cristo, glória a Deus, aleluia, eu vou para a igreja todos os domingos e depois vou seguir minha vida? Você acha que é assim? Ou você é mais alguém que é testemunha de Cristo nesta terra? E assim como Pedro, os anjos do Senhor estão aí ministrando a todos aqueles que eles querem, que o Senhor quer restaurar, que o Senhor quer trazer para junto da igreja. Ele está colocando no coração deles as palavras para que você vá lá e conduza as palavras deles. Porque você é a testemunha de Cristo. Eu sou a testemunha de Cristo. Você está aí? Os anjos estão aí, irmãos. A todo tempo, mas não lhes foi dado o poder de ser testemunha de Cristo. Eles detêm sobre ele, e numa outra oportunidade falamos sobre isso, eles detêm sobre ele o evangelho eterno. E eles vão usar isso para pregar o evangelho eterno num dado momento. Mas a confessar, testemunhar a Cristo, somos eu e você. Assim como foi com Pedro. Você está aí? Você acha que é importante, irmão, você falar para o seu vizinho de Cristo? De Cristo, irmão. Eu quero que você entenda isso. Porque nos acostumamos a falar de religião. Se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. Isso, irmão, você não está falando de Cristo, irmão. Mas essa é uma grande pregação, muitos dos dias para hoje. Você foi chamado, você tem um chamado, ser testemunha de Cristo, assim como Pedro foi chamado naqueles dias. Sabe qual é a circunstância? A circunstância é que nos dias atuais temos muitas vezes vivido como Pedro fez aqui. Como assim, pastor? Vamos seguir em frente. Lá no verso 9, diz assim: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata aí. Olha só,
O cara tem é Cristo. Nós estamos falando de Pedro, um dos apóstolos que andou com Cristo, que rejeitou a Cristo e que foi restaurado por Cristo no final. Não é um qualquer. Estamos falando de quem? De Pedro. Aí ele está lá orando, nos seus momentos de oração ao qual eles viviam orando, assim como nós fizemos nos 21 dias aqui. Está ele lá orando, de repente vem um arrebatamento em sua mente, uma visão em sua mente. Os céus se abrem e desce um grande lençol atado pelas 4 pontas. Um lençol atado pelas 4 pontas, vem para a terra. E junto, ele vê animais quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Ou seja, ele já sabe que o Senhor, que é o seu comandante, está falando com ele. Você está aí? Nós não estamos falando de um qualquer. Nós estamos falando de Pedro. Aí essa voz diz assim: Pedro, levanta-te, mata e... Qual deveria ter sido a direção de Pedro aqui? Se levantar, matar e... Se levantar, matar e... Essa deveria ter sido a direção, isso deveria ter sido a sequência do que Pedro deveria fazer. Mas olha a questão de Pedro. Mas Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. Ele sabe que é o Senhor que está falando com ele. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. A segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus... Opa, fugiu, passei já, né? Tá certo. Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. O vaso tornou a recolher-se ao... Olha só, o Senhor vem e dá uma direção para ele. E ele recusa a direção do Senhor por causa do que, irmão? Por causa da sua tradição. Por causa daquilo que aprendeu. Por causa daquilo que foi lhe ensinado desde o dia em que nasceu como judeu. Não comi nunca nada. Senhor, nada nunca imundo entrou em minha boca. Aí o Senhor precisa dizer para ele, Pedro, não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Irmão, quero dizer para você que nos dias atuais estamos vivendo as mesmas circunstâncias de Pedro em muitas áreas das nossas vidas. Por causa de tradições, por causa de tradição familiar, por causa de tradição religiosa, e não só católica, tradição religiosa que nós viemos de outras denominações, vamos dizer assim, né, para não dizer outro nome. Por causa de tudo isso, estamos gerando um impedimento, estamos gerando dificuldade para vivermos as ordens e direções de Deus para os nossos dias. Deus dá uma ordem muito clara para Pedro. Pedro, eu estou te separando aqui. Pega isso aqui, mata e come. Presta atenção, pastor, mas não é certo pela tradição que ele aprendeu até ali, irmão. Mas se ele tomou a decisão agora de viver para o Senhor, de viver segundo, como Paulo vai dizer em Romanos 8, pelo Espírito de vida que está dentro dele, não é mais a direção da sua tradição, é a direção daquilo que o Senhor está falando a ele. É aquilo que ele precisa fazer agora. Aí você vai me dizer, mas o Senhor no final vai explicar para ele, mas presta atenção. Vamos conjecturar aqui agora, porque a Bíblia não está dizendo isso, porque Pedro rejeitou, amém? Mas caso Pedro tivesse obedecido ao Senhor e comido, o Senhor não teria explicado para ele o que ele queria fazer? Só que por ele não comer, o Senhor não explica para ele. Por ele rejeitar a direção do Senhor, o Senhor não vai explicar para ele o que o Senhor quer através da vida dele. Tanto que a Bíblia vai dizer ali, olha ali, e aconteceu isso por 3 vezes, verso 16, e o vaso tornou a recolher-se.
Verso 17: E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Porque ele não comeu, o que nós enxergamos? Espera aí, o Senhor precisa cumprir a ordem que ele falou a Cornélio. O Senhor não vai mudar o que ele falou na vida de Cornélio. Mas por Pedro ter rejeitado a direção de Deus, o anjo vem e diz para ele o que agora? Está chegando aí, te levanta e vai com eles. Não duvide e nem queira mais saber qual é o assunto. Você está aí? Você está pegando? E conjecturando, se Pedro não tivesse rejeitado, o Senhor teria explanado para ele todos os seus propósitos, porque assim como foi no Antigo Testamento, o Senhor continua ministrando às nossas vidas também, antes mesmo dele cumprir as coisas nessa terra. Ele fez isso com Abraão. Esconderei algo do meu servo Abraão? Irmão, o Senhor não esconde nada de nós. O Senhor não esconde nada da vida de Pedro. Mas andar segundo a direção do Senhor é andar por fé e não por vista. Pedro então vai, chega lá, Cornélio se prostra diante dele, ele levanta Cornélio e diz: olha, eu sou homem como você. Cornélio explica para ele tudo o que aconteceu, o anjo do Senhor me apareceu, me mandou te chamar, o anjo não erra, ele me disse qual a casa que você estaria. Então Pedro começa a anunciar, estamos falando de Cornélio que não é judeu. Pedro vai dizer assim, não é lícito para mim estar na casa de alguém que não é judeu. Pedro vai dizer assim, é ilícito, essa é a palavra que ele vai usar, quer ver? Verso 28, quando Pedro chega, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou ao chegar-se a estrangeiros. Você está aí? Deus mostrou-me a nenhum homem chame comum ou imundo. Irmão, aqui já o anjo teve que explanar para ele. A circunstância aqui Pedro já foi rejeitado na direção. Por quê? Porque o Senhor falou, nós devemos seguir. O Senhor falou, nós devemos seguir. O Senhor direcionou, nós devemos andar debaixo da sua direção. O Senhor disse que eles seriam testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqueles homens que estavam lá naquele dia com Jesus. Você está entendendo? Você está pegando onde eu quero chegar? Aqueles homens que estavam lá, o Senhor falou para eles: vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da... Aí ele chama Pedro. Pedro tem dificuldade para ir, por causa da sua tradição, por causa dos seus ensinos. Tem dificuldade para ir. O que o Senhor vai fazer? A palavra do Senhor precisa continuar. O Senhor vai converter um cara chamado Paulo, e desse cara chamado Paulo, o Senhor vai começar uma obra grandiosa, não a primeira obra. Vai começar uma obra grandiosa na vida de Samaria e dos confins da terra. Sabe por quê? Porque quando esse homem recebeu o Senhor, ele disse: eis-me aqui. Toda a direção que Deus deu para ele, ele cumpriu. Você não vê ele questionando a ordem de Deus. Quando ele está indo para Samaria, é Samaria, né? Que no meio do... Não é Samaria.
Damasco. Quando ele está indo para Damasco, no meio do caminho o Senhor aparece para ele. E ele fica cego. Mas quando o Senhor diz para ele, o que você está me perseguindo? O que você quer de mim? Ele o chama de Senhor. O Senhor dá uma ordem para ele e ele cumpre a ordem. Vai para Damasco. E aguarda de lá um servo dele que iria falar com ele. Você está pegando? Veja, em todo esse entremeio, a Bíblia vai relatar em Atos 11, olha a dificuldade. Pedro volta para Jerusalém e os apóstolos ouviram do que aconteceu. E Pedro tem que dar explicações para eles, porque eles não estavam concordando com a situação. Eles não estavam concordando com o que aconteceu. Então Pedro vai dar explicações para eles meio que se convencem. Aí o verso 19 vai dizer assim de Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos... Veja, aqueles novos convertidos estão sendo dispersos pelas cidades por causa da perseguição, mas eles são dispersos e continuam pregando somente aos judeus. Só que havia entre alguns homens cíprios e sirineus, diz ali no verso 20, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao... Alguns desses que eram cíprios e sireneus foram até a cidade de Antioquia e começaram a pregar aos gregos. E da igreja de Antioquia, que nasce nesse momento a igreja de Antioquia, Deus manda, Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para Paulo ir para lá e ser participante daquela igreja. Como assim, pastor? Barnabé é conduzido pelos apóstolos, então, até a cidade onde eles estão pregando. Barnabé escuta falar das maravilhas do Senhor e sai da cidade e vai procurar Saulo. Pega Saulo e caminha com Saulo até a cidade de Antioquia, até a igreja que começou em Antioquia, de gregos e outros que não são judeus. Você está entendendo? Presta atenção. E dessa igreja em Antioquia, o Senhor vai vir e vai dar uma ordem a Paulo e Barnabé. Veja, Pedro foi chamado. Não conseguiu. A sua religião foi mais forte. Então o Senhor precisa cumprir a sua palavra. A sua palavra é viva. Alguns irmãos que vão se dispersando, pregam aos que estão em Antioquia. O Senhor faz todo o seu caminhar para que Paulo chegue até Antioquia. E estando em Antioquia, Paulo vai dar uma ordem para eles. Atos 13, verso 1 vai estar lá. Olha lá. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Quem que é Saulo? Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, E aí começa a viagem missionária de Paulo, que vai pregar aos judeus e aos gentios. Chega numa determinada cidade, que Paulo vai pregar, e ele prega na sinagoga num sábado. No outro sábado, toda a cidade vem ter com ele, a Bíblia relata. Ou seja, todo mundo que morava na cidade vem ouvir acerca das verdades, das boas notícias que ele está trazendo. Ao ponto que os judeus tentam contra ele para expulsá-lo, e o expulsam da cidade, levantando mulheres que vão difamar a vida dele e a vida de Barnabé. E eles vão saindo de cidade em cidade, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. O que acontece? O que acontece é que os religiosos em Jerusalém estão temerosos com o que está acontecendo.
Por quê? Porque eles não conseguem compreender a palavra que eles receberam. Eles não conseguem entender a palavra que eles receberam. E eles continuam pensando que é para os judeus. E quando eles veem as maravilhas, eles meio que enlouquecem. Você está aí? A gente chega lá em Atos 15 com essa circunstância. Olha lá. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então veja, Paulo está pregando, anunciando o evangelho, esses caras estão indo atrás de Paulo e dizer que vocês precisam se circuncidar, porque se vocês não se circuncidar, não tem salvação para vocês. O que é se circuncidar? A tradição judaica, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Você está pegando? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, em algumas traduções presbíteros, porque os anciãos aqui são os líderes, amém? E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, olha a bagunça que devia estar naquele momento lá. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e... Olha só o que Pedro está dizendo. Irmãos, presta atenção. Por muito tempo, Deus me elegeu dentre nós para ser aquele que levaria a sua palavra aos gentios. Ou seja, Pedro sabia. Mas, na verdade, a chamada do Senhor vai antes de Pedro. Atos capítulo 1, verso 8. Quando o Senhor está falando para eles, o Senhor está dando uma ordem muito clara para eles. Vocês precisam ir e ser minhas testemunhas. Você está pegando? E aí ele vai dizer assim, e Deus conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Paulo vai decorrer daqui em diante contando todas as maravilhas que o Senhor fez através da vida dele e de Barnabé, a entrada nos gentios. Pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é com você, irmão. Porque nos dias atuais, nós somos os Pedros. Nos dias atuais, nós somos os Paulos. Nos dias atuais, nós somos os Barnabés. Nós somos quem detém o evangelho de Cristo nesta cidade. Nós somos quem deve testemunhar a Cristo nessa cidade. Nós somos quem tem que levar a palavra aos perdidos nessa cidade. Nós somos quem tem que dar esperança aos perdidos nessa cidade. Somos eu e você. Mas qual é a nossa dificuldade hoje? Qual o nosso problema hoje? Os mesmos problemas que Pedro vivenciou, as nossas tradições, os nossos ensinos, que têm nos parado, que têm nos estagnado, que têm nos feito ficar inertes na obra do Senhor, que não tem feito as nossas vidas avançarem. Não queremos tomar a posição de vivenciar aquilo que o Senhor nos diz para viver.
Não damos a devida realidade dos fatos nos dias de hoje. Por quê? Porque chegamos numa circunstância que, eu não sei, eu acho que não é bem assim, eu acho que não é bem assado, sabe, é igual a Pedro. Pedro, mata, levanta, mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Não, Senhor, eu preciso guardar o sábado, no sábado eu não vou pregar o teu evangelho. Irmão, eu não sei você, mas eu guardo o sábado. Que a Bíblia vai ensinar que o sábado é Cristo. Você tem Cristo? Eu tenho. Pastor, mas eu não conheço tanto a palavra como o senhor. Irmão, nós temos a escola para contribuir com a sua vida nisso. A escola está aí para isso. Mas onde é que você está nas terças-feiras? É uma pergunta básica. Pastor, o senhor está me forçando? Não, irmão, eu não estou forçando você. Eu estou oportunizando a sua vida para você cumprir o seu chamado em Cristo. Porque quem te chamou não fui eu, quem te escolheu não foi eu, quem te elegeu não foi eu. Você tem um Senhor, você tem alguém que te comprou com um alto preço, com o seu próprio sangue. Para quê? Para você ficar inerte? Para você ficar parado? Não, para você ir e levar o seu evangelho aos 4 cantos desta terra. Você tem alguém que te comprou, irmão. Assim como foi com a vida de Pedro, é com a sua vida nos dias atuais. Você é o mesmo. Ele não é maior do que você, porque ele foi um apóstolo que andou com Jesus. Nós vamos fazer obras grandiosas como eles fizeram. Nós vamos converter as pessoas, e hoje, irmão, vamos falar a realidade, nós estamos vivendo algo difícil, porque nós temos que converter crente. Por quê, pastor? Porque a gente vivencia em um país que foi evangelizado. Mas foi evangelizado por algo que não precisa se colocar à disposição de Cristo. Eu vou lá, pago as minhas penitências nos domingos, eu vou lá, pago os meus sacrifícios nos domingos e vou viver a minha vida. Esquece, irmão, você não tem mais vida, a sua vida é o Senhor. Você não entendeu? A sua vida é Ele. Pastor, então eu não vou mais trabalhar? Vai, mas o seu trabalho é para Ele. Lá no seu trabalho você testemunha Ele. Você é testemunha dEle. Mas eu vou para casa e lá não vou viver mais com a minha esposa. Vai, e você e sua esposa serão testemunhas dEle. Você está entendendo? Você está pegando? Irmão, aonde quer que você vá, você precisa testemunhar. Você precisa declarar. Você precisa dizer. Você precisa ser como Paulo, que saiu aos 4 cantos desta terra. Só que entenda, veja, Paulo tinha igreja. Ele não andou sozinho. E ele só saiu para ministrar debaixo da direção que recebeu da sua igreja. Eles imporam as mãos sobre eles, declararam a palavra sobre ele e Barnabé, e aí Barnabé foi e ele foi. Ninguém faz a obra sozinho. Ninguém vive a obra de Cristo sozinho. Por isso que nós somos igreja. Você está entendendo? Você está pegando ou não, irmão? A importância de você estar aqui. O porquê que você está aqui. Porque Ele que te escolheu, Ele te separou, e Ele está dando uma ordem para você. Seja minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Quando eu entendi isso na minha vida, irmão, foi a melhor alegria que eu senti. Só que nas circunstâncias nossas, dos dias atuais, nós colocamos sobre isso um fardo, um peso, que Jesus disse para colocarmos o fardo e o peso sobre Ele, e pegarmos o dele, que é leve e suave, porque Ele é o nosso Senhor. Nós só fazemos a obra dele quando cremos nele, irmão. Não basta dizer que cremos em Cristo. A nossa crença em Cristo é conforme a obra que nos dedicamos a Ele.
Porque não é pelo muito falar, é pelo se dedicar e se colocar à disposição. Você está entendendo? Para encerrar, abre comigo Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos 10, 12. Você está aí? Romanos 10, 12? Quem está aí diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto não há diferença entre judeu e... Olha o que Paulo está dizendo. Você lembra do que nós lemos até agora de Atos? E eu só falei um resumo, pois você pode ler tudo em casa. Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Porquanto não há diferença entre judeu e... Não há diferença. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o... Rico para com todos que o... Agora, porque aquele que invocar o nome do Senhor será... Aquele que invocar o nome do Senhor será... Você está aí? Agora sim, ele vai dizer, como, pois, invocarão naquele em quem não creram? Como que eles vão invocar se eles não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como que eles vão crer naquele em que eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Como que ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Você está pegando? E como vamos pregar se não enviarmos? Irmão, o que você acha que é as nossas células? É enviar vidas que estão se dispondo a viver o Evangelho para liderar em novas casas, em novos lares, cumprindo a palavra do Senhor. Como que vão pregar se não forem enviados? Como está escrito? E aí ele vai ler Isaías 52, ele vai repetir e vai dizer assim, ó. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você está entendendo? Irmão, o problema nos dias atuais é que estamos tão cheios de nós mesmos que recebemos a Cristo e não queremos cumprir a sua vontade e a sua palavra. Começamos a colocar empecilhos. E a minha vida, e o meu lar, e a minha casa, e as minhas finanças, e o que eu vou fazer, o que é isso? Sabe, é sempre uma bagagem a qual Cristo está dizendo, larga a mão de tudo isso e vem me seguir. Vem cumprir a minha palavra, vem fazer a minha vontade, vem ser um comigo. Eu já dei a direção, seja minha testemunha, por onde quer que fores. E deixa que eu cuido de vocês. Há uma ordem muito clara, irmão. E Paulo vai falar isso para a igreja de Roma. Só que você precisa aprender isso. Eu vou ser testemunha de Cristo, sendo um engenheiro na empresa que eu trabalho, um engenheiro de Cristo. Eu vou ser um testemunho de Cristo, sendo médico lá cumprindo a medicina para Cristo. Eu vou ser um metalúrgico, nós temos alguns aqui, né? Alguns bons, né? Temos o chefe e os encarregados dele, tudo aí, né? Olha aí, glória a Deus por isso. Amém? Você é um bom metalúrgico para Cristo. Não é você largar tudo, é você ser a testemunha de Cristo lá, mas colocar Ele em primeiro lugar. Ele ser a primazia, a primícia da sua vida, e você segui-lo. Você está entendendo? Irmão, como que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não conseguem crer?
Como que eles vão crer se não houver quem pregue? Como pregarão se nós não formos enviados? Os anjos vão, pastor. Você acabou de ver em Atos 10 que os anjos não têm essa direção. Que essa direção é dada para mim e para você. Que há uma ordem muito clara. E olha o que ele vai dizer ali. Quão formoso, quão alegre, quão maravilhoso é os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Não há coisa melhor na sua vida, Paulo está dizendo. Não há nada melhor para você fazer. Não há nada mais importante para você fazer. Não há nada melhor para você fazer do que ser anunciante do evangelho da paz, do que ser testemunha de Cristo nessa terra. Não há nada mais para você fazer. Não há nada mais importante. Quebra nessa noite os teus empecilhos, as tuas dificuldades, as tuas desculpas e se coloque à disposição dele. E ele vai fazer coisas grandiosas, maravilhosas e gloriosas na sua vida. Você está aí? O Senhor tem muito mais para você, irmão. Irmão, nós falamos de tempo. Não importa se você está aqui um dia. Não importa se você está aqui há um mês, não importa se você está aqui há um ano, você é um escolhido dele, você é alguém separado por ele, você tem chamado dele. Cumpra esse chamado. Pastor, hoje eu não consigo liderar, mas algo você consegue fazer. Você é alguém importante. Você hoje pode não ser um líder, mas você é quem o Senhor chamou para levar uma nova vida para a sua célula. Você tem importância. Você é importante aqui. Não olhe para você, olhe para Cristo. Se coloque à disposição de Cristo. Seja testemunha de Cristo. Entenda, Ele vai fazer coisas grandiosas, gloriosas e maravilhosas na sua vida. Vá para a célula. Não falte, irmão. Vem para a escola. Não é por mim. Eu faço isso por você, irmão. Tudo que eu tenho em minhas mãos, eu quero gerar oportunidades para você cumprir o evangelho que foi posto sobre a sua vida. E juntos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você está pegando? Você tem um grande chamado dele. Se coloque de pé, irmão.